Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a nossa vida, a vida da sua igreja. Quero convidar você a nessa noite abrir comigo sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Nós realizaremos uma leitura de todo o capítulo e esse é o texto que servirá como base para a nossa meditação nesta noite. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jonas prega em Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra e nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale uma vez mais aos nossos corações. Trabalhe os nossos corações, transforma as nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-se uma fábula que Leonardo da Vinci, ao pintar os seus quadros, procurava modelos, pois ele achava difícil demais pintar a partir de sua imaginação. Quando ele então se propôs a pintar o quadro da Última Ceia, ele começou a procurar modelos que representassem os discípulos. Em um dia, Leonardo da Vinci saiu de seu ateliê e saiu pelas ruas da cidade, buscando um homem que serviria como modelo para que ele pintasse a Judas Iscariotes. Essa fábula nos diz que Leonardo da Vinci se enveredou então pelas tabernas da cidade, pelos lugares de perdição, à busca de alguém que tivesse a maldade no olhar, alguém que fosse aparentemente violento, alguém que fosse tão traidor quanto era Judas. E ele encontrou esse homem. Após uma breve conversa, Leonardo da Vinci se propõe então a pagá-lo para que ele fosse seu modelo, e aquele homem aceita o trabalho. Quando Leonardo da Vinci pintava o quadro, aquele homem lhe perguntou: o que você está pintando? E ele então disse: a representação da Última Ceia. Aquele homem então, que trazia sim a maldade no olhar, lhe perguntou: e quem eu sou nesse quadro? E Leonardo da Vinci disse: você é Judas. Aquele homem se irritou, se irou, ameaçou sair do ateliê, ameaçou agredir da Vinci, e ele então lhe propôs pagar o dobro do que pagaria. Aquele homem permaneceu ali. Terminada a pintura, Leonardo da Vinci o pagou e ele se foi. Alguns meses depois, quando Leonardo da Vinci já havia pintado todos os outros discípulos, ele saiu então pelas ruas da cidade a procurar um homem que servisse como modelo de Jesus. Ele procurou nas praças, nos lugares familiares, alguém que fosse bom, alguém que tivesse um semblante agradável.
E então, ao entrar em uma igreja, ele encontrou esse homem. Ele explicou o trabalho e aquele homem prontamente aceitou ser o seu modelo. Por aproximadamente 3 dias, esse homem compareceu ao ateliê de Leonardo da Vinci e ali posou para que ele fosse então pintado. Terminado então a pintura, Leonardo da Vinci se propõe a pagar aquele homem e, para sua surpresa, ele diz: olha, você não precisa me pagar nada, você já me pagou. Leonardo da Vinci olha para esse homem e diz: como eu lhe paguei? Eu não lembro sequer de ter lhe dado um adiantamento. E esse homem então lhe disse: não, você já me pagou. Você talvez não se lembre, mas há alguns meses eu estive aqui no seu ateliê. Você estava pintando o seu quadro e você procurou um homem que se assemelhasse a Judas. Eu era aquele homem. Quando você me disse que eu era Judas, eu comecei a questionar minha vida. Eu me arrependi de tudo aquilo que eu havia feito e a minha vida foi então transformada. Meus irmãos, essa história deixa latente a necessidade do homem de arrependimento. Um arrependimento genuíno, um arrependimento que não é motivado apenas por emoções, mas um arrependimento que gere a transformação de vida. O arrependimento experimentado pelo personagem dessa fábula era o mesmo arrependimento necessário para a cidade de Nínive nos dias de Jonas. Jonas recebeu a missão do Senhor de anunciar o seu juízo contra a cidade de Nínive, capital do Império Assírio. Em certa medida, meus irmãos, nós, crentes do século 21, temos o mesmo chamado, um chamado que nós recebemos de Cristo. Antes de ser assunto aos céus, Jesus nos comissionou e a sua ordem foi clara: indo por todo o mundo, anunciem o Evangelho, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensine a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Embora hoje o centro da nossa mensagem, meus irmãos, seja a graça de Deus que vem em favor, vem ao encontro do pecador arrependido, nós não podemos negligenciar a mensagem do arrependimento, uma mensagem tão dura quanto aquela que Jonas proclamou a Nínive: 40 dias e a cidade será subvertida. Caso nós não atendemos, meus irmãos, para a importância do arrependimento para a salvação, nós corremos um sério risco de negligenciá-lo e desprezá-lo. Diante de todo isso até o momento, meu querido, minha irmã, eu gostaria então de chamar a sua atenção para o tema da nossa meditação nessa noite: o chamado de Deus ao arrependimento. Tema esse que será estruturado a partir de 3 perspectivas nesse capítulo de Jonas que nós lemos, das quais a primeira delas nos diz que o chamado de Deus ao arrependimento é urgente. O chamado de Deus ao arrependimento é urgente. Nós, seres humanos que somos, temos uma tendência de acreditar que sempre teremos mais tempo. Nós planejamos a nossa vida, planejamos a nossa profissão, planejamos o nosso casamento, planejamos ter filhos e sempre acreditamos no amanhã. As nossas certezas geralmente estão firmadas em um futuro que é incerto e que talvez nunca chegue. A grande verdade, meus irmãos, é que quando se trata de tempo, o único tempo que nós temos disponível para alguma coisa é o agora. O amanhã não existe. Quando o amanhã chegar, ele será hoje. As Sagradas Escrituras nos confrontam quanto a isso. Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor, diz o seguinte em sua epístola: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
o que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece um instante e logo se dissipa. Nós temos a arrogante pressuposição, meus irmãos, de que nós estamos no controle de todas as coisas, de que nós estamos no controle de nossas vidas, de que nós estamos no controle do nosso tempo. Contudo, sobre o amanhã nós nada sabemos. E quando nós pensamos nessa perspectiva, apontando para a nossa vida espiritual, essa incerteza quanto ao amanhã evidencia a urgência do chamado de Deus ao arrependimento. Se hoje nós não temos certeza quanto ao que sucederá amanhã, a cidade de Nínive, nos dias de Jonas, recebeu um anúncio sobre o seu futuro, e um futuro que não era animador sob nenhuma perspectiva. A profecia de Jonas é bastante peculiar. Primeiro porque Jonas é o primeiro dos profetas a ser chamado para pregar a uma nação diferente de Israel. Jonas vai pregar a uma nação que é ímpia, uma nação que é violenta. Mas o que mais nos chama a atenção é o teor e a forma da profecia de Jonas. Se você voltar comigo aí no versículo 4, você perceberá que a profecia de Jonas é composta por apenas uma frase: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A cidade de Nínive era a capital de uma das nações mais violentas do mundo. E agora, nesse momento, ela recebe o anúncio da ira divina. 40 dias. Esse era o tempo de sobrevida de Nínive. O que se pode fazer em 40 dias? 40 dias seria o tempo necessário para os ninivitas? Em 40 dias os ninivitas poderiam guerrear contra Deus e conter a sua mão? O fato é que não. Os ninivitas não poderiam conter a mão de Deus, os ninivitas não poderiam lutar contra Deus. Aparentemente eles não tinham saída, porque o anúncio da ira de Deus era urgente demais. 40 dias e a cidade será subvertida. 40 dias. Esse era o tempo que os habitantes de Nínive teriam para definir a sua eternidade. 40 dias. Meus irmãos, que chamado urgente o chamado de Deus para Nínive. No entanto, algo deve prender a nossa atenção aqui, nesse anúncio da ira divina, e é justamente a forma como Deus se revela ao homem. Deus revela a si mesmo como um Deus bom. Deus revela a si mesmo como um Deus gracioso. Deus revela a si mesmo como um Deus justo, como um Deus perdoador. Deus revela a si mesmo, de acordo com a profecia de Ezequiel, como o Deus que não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que ele se converta e encontre a vida. Dessa forma, meus irmãos, quando nós olhamos para a mensagem de Jonas, o anúncio da ira de Deus sobre Nínive era também um convite ao arrependimento. O anúncio da ira divina sobre a capital do império assírio era um chamado solene para que aquela cidade, para que aquela nação se arrependesse dos seus pecados, abandonasse a maldade, abandonasse a violência e encontrasse a vida que somente o Senhor pode dar. O anúncio da ira divina foi para Nínive um chamado ao arrependimento, e certamente havia muito do que os ninivitas precisavam se arrepender. Da mesma forma, meu irmão, há milhares de pessoas hoje ao nosso redor que precisam ouvir o convite de Deus ao arrependimento. Pessoas cuja eternidade depende disso. E a pergunta a ser levantada agora nesse momento é a mesma pergunta que o apóstolo Paulo realizou em sua epístola aos Romanos. Essas pessoas que precisam ouvir o chamado de Deus ao arrependimento, essas pessoas que precisam buscar ao Senhor para que elas sejam transformadas, para que elas sejam salvas, como elas invocarão aquele Deus em quem não creram? E como elas crerão naquele Deus de quem nada ouviram? E como elas ouvirão se não há quem pregue? Meu irmão, minha irmã,
Assim como foi outorgada a Jonas a responsabilidade de anunciar a urgência do arrependimento na cidade de Nínive, em muitos momentos pesará sobre mim e sobre você a responsabilidade de confrontar pecados e atuarmos como agentes de Deus na vida das pessoas que nos cercam. Se nos dias de Jonas a grande cidade assíria teve ou teria 40 dias antes do julgamento do Senhor, ao pensarmos sobre a nossa vida, nós percebemos que nós temos apenas o hoje. O amanhã não existe, o amanhã sempre será uma incerteza, e nós não podemos deixar algo tão importante quanto o arrependimento e quanto a eternidade para amanhã. O chamado de Deus para que nós nos arrependamos é urgente e ele é estendido a todos os homens. O tempo de se arrepender é agora. Portanto, nós devemos atentar à exortação de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como nós já vimos até aqui, meus irmãos, o chamado de Deus ao arrependimento é urgente. Mas há uma segunda perspectiva evidenciada nesse capítulo 3 de Jonas, que eu gostaria de tratar com você nessa noite, a partir do qual nós podemos concluir que o chamado ao arrependimento transforma o estilo de vida. Isso fica muito claro a partir do versículo 5, quando nós vemos a reação dos ninivitas diante da mensagem do juízo de Deus. Caso nós não estejamos cientes, meus irmãos, da nossa real situação diante do Senhor, nós podemos apenas nos encontrar convencidos de que somos crentes, mas na verdade talvez nós nunca tenhamos passado por um processo real de conversão. Isso nos lembra da situação dos fariseus. Jesus, em um dos seus embates com os religiosos da época, disse o seguinte: olha, vocês são como os sepulcros caiados. Por fora vocês são belos, mas por dentro vocês estão cheios de toda imundície, de toda podridão. Quando nós não experimentamos um arrependimento verdadeiro, nós corremos o risco de nos encontrar na mesma situação dos fariseus. Isso decorre da facilidade que nós temos de confundir remorso e arrependimento. Esses dois conceitos foram muito explorados nas nossas aulas de escola dominical, quando nós estudamos o livro de Juízes. Nós vimos que em muitos momentos a nação de Israel não se arrependia, mas apenas sentia remorso. Mas é necessário aqui relembrar esses conceitos. O remorso é aquele sentimento que nos gera emoção, que até nos entristece, que até nos faz chorar, mas que nunca culmina em uma mudança de comportamento que seja real e aparente. O arrependimento, por outro lado, pode não vir acompanhado por nenhuma manifestação emotiva, como choro. No entanto, ele nos conduz a uma mudança drástica no estilo de vida. Quando nós olhamos aqui para o chamado de Nínive ao arrependimento, nós percebemos palavras muito duras vindas de Deus: 40 dias e a cidade será destruída. 40 dias e vocês serão subvertidos. O anúncio de Jonas constava apenas de uma promessa de destruição. O Senhor não especificou contra quais pecados ele julgaria a cidade. O Senhor não apresentou uma possibilidade de saída. As suas palavras foram: 40 dias e a cidade será destruída. Ao perceberem o quão desesperadora era a sua situação, os ninivitas não apenas creram na veracidade das palavras do profeta, eles não apenas creram no Senhor, mas eles se arrependeram e abandonaram o seu velho estilo de vida. Aqui, a partir do versículo 5, nós vemos uma mudança drástica no comportamento. Uma mudança drástica no comportamento de toda a cidade. As Escrituras nos falam que desde o maior até o menor, desde o rei até aquele menos abastado, desde o mais velho ao mais jovem, as pessoas mudaram o seu comportamento. Deus não precisou especificar os pecados, porque aquele povo sabia da maldade e da violência de suas mãos.
E ao serem então confrontados com o anúncio da ira divina, do julgamento do Senhor, eles se arrependeram e mudaram completamente o seu estilo de vida. E a pergunta que eu preciso fazer para você nessa noite, que você vai responder para o seu coração, é se você consegue observar uma mudança no seu estilo de vida a partir do momento que você conheceu a Cristo. Quando nós somos confrontados pelo Senhor, quando nós somos confrontados pelo seu Santo Espírito, pela sua palavra, com a nossa real situação e nós nos arrependemos verdadeiramente, o nosso estilo de vida muda. A transformação que foi gerada pelo arrependimento na vida dos ninivitas não permaneceu na obscuridade dos seus corações, não permaneceu no seu interior. O arrependimento foi testificado pela mudança da mente e pela mudança do comportamento. É nesse sentido que caminha, meus irmãos, o ensino de Paulo lá no Novo Testamento, quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, e ele diz o seguinte: olhe, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente, da qual Paulo fala, que nos conduz a uma postura de inconformismo com o presente século, e a mudança de paradigmas e comportamentos que ela gera, tudo isso tem raízes no arrependimento que precede. Uma vez que nós somos confrontados pelo Senhor com o nosso pecado, com a nossa situação de miséria, nós somos movidos pelo Espírito Santo do Senhor, nós nos arrependemos das antigas práticas. Esse mesmo Espírito opera nos nossos corações, nos regenerando, e uma vez regenerados, nós passamos a uma novidade de vida. Foi exatamente isso que aconteceu com os ninivitas. O povo jejuou, se envolveu em cerimônias de luto, a violência deu lugar a um sentimento de dependência e necessidade, a autoridade do rei foi subvertida em uma humildade penitente, e a altivez deu lugar ao clamor. Nínive rejeitou publicamente a violência e a injustiça que lhes era tão comum. Aquele povo agora, arrependido da sua maldade, buscava a face do Senhor e o seu santo favor. Transportando o chamado ao arrependimento para os nossos dias, nós podemos facilmente concluir que é evidente a necessidade que nós temos de experimentar o arrependimento e a mudança provocada pelo arrependimento no estilo de vida. O arrependimento de Nínive foi tão profundo que o próprio Jesus fez menção a ele, conforme o relato de Mateus, quando ele diz: no dia do juízo, os habitantes de Nínive hão de levantar-se contra esta geração para condenar. É que eles, quando ouviram a pregação de Jonas, se arrependeram. Ora, aqui está aquele que é maior que Jonas. Jesus fala diretamente ao povo de sua época, povo este que, ao ouvir a mensagem da salvação, endureceu o seu coração e não se arrependeu. O anúncio de Jesus se estende a nós hoje, e mais uma vez nós podemos perceber a importância do chamado ao arrependimento e da transformação na vida do homem que é gerada por ele. Devemos estar atentos ao chamado de Paulo aos Efésios, quando ele nos exorta dizendo: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Se de fato nós já nos arrependemos do nosso velho estilo de vida, isso deve ser evidenciado na transformação radical dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Didaticamente, eu gostaria de recordar com você tudo que nós já vimos até agora. O tema da nossa mensagem, o chamado de Deus ao arrependimento. E até esse momento nós já vimos, em primeiro lugar, que o chamado de Deus ao arrependimento é urgente. E nós vimos, em segundo lugar, que o chamado de Deus ao arrependimento transforma o nosso estilo de vida.
Em terceiro e último lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção agora para o último versículo do capítulo 3, o versículo 10, pelo que nós podemos entender na mensagem desse versículo, que o chamado ao arrependimento conduz ao perdão. Eu gostaria de ler novamente o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Em algumas versões, a expressão Deus mudou de ideia é traduzida como Deus se arrependeu do mal que lhes havia dito lhes faria. Os versículos 9 e 10 desse capítulo de Jonas agora nos levam ao ápice da trama de Nínive aqui neste capítulo. Nós vemos que diante do chamado ao arrependimento, Nínive se arrepende de fato dos seus pecados, abandona a violência, e nós percebemos que então ele evita o julgamento divino. O rei de Nínive reconheceu que Deus poderia desviar a sua ira se o arrependimento fosse genuíno e se assim ele o quisesse. O que nós temos no versículo 10 aqui é o clímax de um padrão que se perpetua no Antigo Testamento. Deus envia uma ameaça de julgamento, aquele que é pecador se arrepende, Deus desvia a sua ira e concede perdão. Um dos livros em que isso se torna mais evidente é o livro de Juízes, que eu citei agora há pouco, o livro que nós estudamos aqui na escola dominical. E constantemente, lá no livro de Juízes, nós percebemos essa dinâmica de anúncio de julgamento, arrependimento e perdão. Nós poderíamos destacar, por exemplo, o capítulo 10 de Juízes, quando as escrituras nos relatam que devido ao arrependimento dos filhos de Israel, o Senhor não pôde reter a sua compaixão diante da calamidade da nação. Nós poderíamos nos lembrar também do salmista, que afirma que ao calar o seu pecado, os seus ossos se envelheceram e os seus gemidos se multiplicaram. Contudo, diante do arrependimento e da confissão, Deus o perdoou e o restaurou. A cidade de Nínive, como nós já vimos, recebeu o anúncio da ira de Deus, e esse anúncio funcionou também como um chamado ao arrependimento. É interessante nós percebermos aqui que a profecia de Jonas é uma promessa do juízo divino, uma advertência, mas ela não se configura em uma condenação absoluta. Caso a cidade de Nínive estivesse definitivamente condenada por Deus, ela seria destruída. Há dois exemplos muito claros disso no Antigo Testamento: o caso de Sodoma e Gomorra. A predição realizada por Jonas aqui, 40 dias e a cidade será destruída, essa predição quanto ao julgamento está condicionada, ao que tudo indica no texto, ao arrependimento da nação. Os ninivitas cumpriram essa condição de se arrepender, eles se converteram dos seus maus caminhos, e a resposta de Deus foi a anulação do julgamento à luz do arrependimento genuíno dessa cidade. A resposta de Deus frente ao arrependimento de Nínive nos conduz à conclusão de que o Senhor de fato ordena tanto os meios como os fins do seu plano soberano, e dependendo de como o homem age frente ao chamado ao arrependimento, ele mesmo é livre, o Senhor é livre para mudar uma predição, adiá-la, diminuir ou aumentar o seu castigo. Aqui é preciso salientar que Deus não se arrependeu em relação ao juízo sobre Nínive. Em algumas versões e traduções da Bíblia, como eu disse, a expressão mudou de ideia é traduzida como o Senhor se arrependeu. No entanto, essa palavra ela carrega o significado real de ter compaixão. O arrependimento não é uma característica de Deus, mas a compaixão é. O Senhor se compadeceu de Nínive
e não lhes fez mal. O juízo deu lugar à compaixão, e o arrependimento dos ninivitas os conduziu ao perdão. Nínive se voltou ao Senhor e se arrependeu, e o Senhor os perdoou e os livrou da sua ira. Hoje nós também podemos perceber a boa dádiva do perdão de Deus através do sacrifício de Jesus. Na cruz do Calvário, antes de entregar o seu Espírito, Jesus bradou: Tetelestai, está consumado. O que Jesus disse ali antes de entregar a sua vida tem implicações eternas. Ao dizer está consumado, Cristo deixava evidente a abrangência e a eficácia da sua obra. Nele, em seu sacrifício, toda a dívida que pesava sobre nós foi paga. A justiça de Jesus nos justificou. A morte de Cristo nos deu vida. O seu castigo nos trouxe perdão e paz. Em Cristo, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, abandonamos a nossa velha forma de viver, e então somos conduzidos ao caminho do perdão e restaurados diante de Deus. Foi exatamente isso que Nínive experimentou nos seus dias, e é exatamente isso que o Senhor propõe a você nessa noite. Assim como esse chamado para o arrependimento, para o perdão e para a restauração foi urgente para Nínive, talvez ele seja urgente para a sua vida ainda hoje. Portanto, esteja atento ao que diz o profeta Isaías. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Gostaria de concluir dizendo que Nínive foi confrontada pelo seu pecado e se arrependeu. Aquela cidade não poderia chegar à consciência da sua real situação sozinha. Para levá-la ao conhecimento da sua condição, Deus levantou um profeta para que falasse a respeito do seu juízo. Da mesma forma, o homem natural hoje não pode conhecer a sua real situação por si mesmo. Ele somente reconhecerá a sua necessidade, a sua condição, se for confrontado a partir das Escrituras Sagradas mediante o poder do Espírito Santo. Assim como Deus levantou Jonas para ser o seu mensageiro e tornar-se um instrumento que conduziu Nínive ao perdão e à restauração, Ele ainda tem chamado hoje pessoas, eu e você, para que anunciemos a boa nova do Evangelho, o chamado de Cristo ao arrependimento e à vida. Esse chamado é urgente e ele está disponível a todo homem. Gostaria de aplicar essa mensagem à sua vida dizendo que o chamado para o arrependimento é de fato urgente. O tempo que nós temos é o agora. Assim, clame ao Senhor por perdão e restauração hoje mesmo, porque ainda há tempo para você. Em segundo lugar, o perdão e a restauração são consequências do arrependimento. O arrependimento genuíno é evidenciado por uma transformação radical no estilo de vida. Dessa forma, se empenhe no abandono do velho homem e viva realmente em novidade de vida para a glória do nosso Deus. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Eterno Deus, nós louvamos pela Tua Palavra e Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor a aplique aos nossos corações. Dá-nos a condição de experimentar o arrependimento genuíno e a transformação de vida que é gerado por Ele. Dá-nos a condição, Pai, de vivermos em novidade de vida para a alegria nossa e para a glória do Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.